Senhores, bom dia. Aqui quem vos fala, para quem não conhece, não sabe onde é que está se metendo aqui, quem vos fala é o Dear Breacher, da página do Instagram Dear Breacher, da onde você está seguindo no YouTube, Dear Breacher. Há quem ainda me pergunte se eu vou postar isso aqui no Spotify, eu ainda estou galgando passos nesse projeto, pequeno projeto que eu tenho, preciso alinhar algumas coisas. Quem sabe no futuro próximo eu faço isso aqui para quem tem uma estima. Antes de começar o vídeo, o episódio de hoje, eu queria comentar com os senhores sobre um amigo meu do coração, um cara que eu tenho muita estima, um cara que eu tenho muito respeito pela coragem de fazer o que muitos não fizeram, que é realmente correr atrás de ser um guerreiro, por mais que você veja um monte de pateta no Instagram aí que vocês veneram, né? Eu sei que vocês veneram, né? Esse cara foi realmente correu atrás para ser guerreiro e assim, infelizmente a guerra é um lugar injusto. Não importa o quão técnico você seja, o quão tático-mente bilão você seja, o quão resistente você seja na questão física, né? É um explosivo, é um explosivo lançado a não sei quantos mil quilômetros por hora. Um míssil ainda é um míssil, um morteiro ainda é um morteiro, artilharia ainda é artilharia. Para vocês que ficam no mundinho do Instagram, saibam, né? A guerra é um lugar injusto, a gente vê um monte de camaradas nossos que faleceram em decorrência disso, apesar de serem pessoas extremamente com vontade e capacitadas, né? A gente vê o exemplo aí, o nosso camarada Nil, que Deus tenha a alma dele. Nessa época de Natal eu gostaria muito que os senhores fizessem uma oração a ele e a família dele, que ainda passam um luto complicadinho, visto que a gente tem umas figuras aí que, sejamos bem claros, passaram a mão nas coisas dele, né? Ainda falaram que foi doação para a equipe, que eu duvido muito, né? A gente tá chegando na época de Natal aí, então os senhores redobrem, tripliquem a atenção que os senhores têm na rua, para que a policial esqueça um pouquinho dessa coisa que paisano é jegue, caralho, é quatro, porque sua família é paisana, né? E assim, a gente tá com o 13º no bolso, a gente tá comprando um presente para todo mundo, a gente faz encontros familiares, para quem vai se reencontrar com a família nesse sagrado Natal, deixa a casa vazia, para quem vai receber é mais vítimas ainda, dependendo do tipo do ladrão e o apetite dele. A gente tá morando no Brasil, visto que a gente mora no Brasil, o ladrão é tratado como coitado, né? As vítimas dos usuários, a gente tem como o nosso excelentíssimo presidente da República outrora disse, né? A gente tem aqui crimes bárbaros sendo cometidos, como o nosso excelentíssimo presidente da República havia outrora dito, né? Apenas para tomar uma cervejinha. Só em São Paulo, com a primeira saidinha do ano aí, de 2025, a SAP relatou que dos cerca de 30 mil presos beneficiados com a medida, né, que deviam voltar às suas celas no dia 17 de março, às 18 horas dessa segunda-feira, um número assustador de 1.058 presos não retornaram à justiça, considerados então foragidos da justiça. Isso vale lembrar que é um tiro no pé com a própria segurança pública do Brasil, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Eu vou deixar o segunda classe especialista falar, né? Então, senhores, tripliquem a atenção, não adianta nada a gente ter situações aí de matarem, Deus me livre, nem latrocínio, um atentado contra a vida de nenhum dos nossos irmãos e depois pode matar 5, 10 polícia, 5, 10 ladrão. Não vai voltar a vida dos que a gente perdeu, tudo bem? Então, para você que está me ouvindo, triplique sua atenção. Queria mandar um abraço pro nosso camaradinha do Violence, ele tá dando um tempinho com a página dele, que ele tá numa situaçãozinha que é profissional, que requer um pouquinho mais de sigilo das redes sociais.
Mandar um abraço pro pessoal do S3SVA, César, né? Não sei como é que fala isso daqui até hoje. Se você não conhece o Lockpickers, entra lá na página, eles estão com um projetinho legal que tá degringolando não. Alavancando de pouquinho em pouquinho, assim como essa página que os senhores acompanham, por questão de fidelidade. Vez ou outra eu entro no Instagram, eu vejo que eu recebo seguidores novos e fazem questão de ir lá curtir todos os meus postagens, né? Por isso eu agradeço os senhores, né, por mais simplório que seja esse projeto que eu tenho. Eu ainda tenho umas coisinhas para fazer, eu mesmo estou trazendo isso aqui como uma questão de aprendizado para mim, para conseguir saber lidar com apresentações. E ainda mais uma temática da qual eu gosto, né, que é a criação, a história de grupos táticos, né, para quem conhece história. Particularmente eu acabei de terminar um documentário sobre o último grande general de Roma, que é o general Belisário. Então, certas pessoas precisam ser enaltecidas historicamente, certos grupos, certas vontades, certos erros do passado não podem ser cometidos novamente, certo? Então, dado a introdução aí do episódio, já está meio longo e extenso, começarei falando sobre o cerco de Karuizawa, em fevereiro de 1972, que aconteceu. Para quem não sabe, Karuizawa, não reparou, foi no Japão, que assim, também conhecido como o incidente de Asahi Shansou. Foi uma consequência de movimentos estudantis de esquerda, faccionados e violentos que surgiram na segunda metade dos anos 60, né? Dado a questão da Guerra Fria no mundo, as políticas soviéticas de financiamento e emprego ideológico político através do mundo, das suas ideologias comunistas, né? E assim, após uma série de assassinatos políticos, né, beirando o terrorismo no Japão, principalmente contra membros da polícia e civis com conotação política, a Agência Nacional de Polícia reprimiu e tentou dissolver grande parte dos grupos, prendendo dezenas de membros entre 1971 e 1972. Em 17 de fevereiro de 72, a Frente Unida Ampo Keihin, também conhecida como Keihin Ampo Kyoto, liderada por Hiroko Nagata e Hiroshi Sakaguchi, fez um roubo numa loja de armas em Muk, adquirindo 9 espingardas, um fuzil, uma pistola de ar e cerca de 2.300 cartuchos de munição. Durante esse pânico da ação, 2 guerrilheiros foram deixados para trás. Eu coloquei como guerrilheiros, né, mas a gente sabe a conotação de terrorista pode ser empregada, o que resultou na identificação dos mais membros do grupo e líderes, né? E liderados por Tsuneo Mori, o Exército Vermelho, conduziu uma série de roubos, totalizando em 4 bancos, 3 agências de correios e uma escola, entre 22 de fevereiro e 23 de julho de 1971, a fim de adquirir fundos para a causa, né? Lembrando que, né, a gente teve isso do regime militar brasileiro, certas pessoas que hoje estão na política atualmente cometendo roubos a banco para começar a financiar suas causas, da qual então eles têm na mentalidade deles que é justo, né? Afinal, somos todos membros do maldito capitalismo, né? Como diriam. O próprio exemplo disso é uma grande figura para esses grupos da qual eles veneram até hoje, Joseph Stalin. Pode negar o que for, mas eles veneram de coração, né? Joseph Stalin não tinha esse nome de batismo. O próprio nome Stalin, o pseudônimo Stalin, é só um reflexo da sua participação da Revolução Bolchevique, né? Significando homem de aço em russo. O próprio nome dele é Joseph Vissarionovich Dzugashvili. Provavelmente eu massacrei a língua aí. Mas, né? Esse nome foi adquirido depois dos grandes roubos a bancos que ele cometeu na Rússia a fim de financiar a causa, né?
Então, a gente está lidando com um inimigo extremamente ideológico e dissociado da realidade, podemos colocar assim, visto que o radicalismo adentrou nesses grupos de certa forma radical, né? E do outro lado, né, a gente tem membros da polícia de Nagamo, que responderam chamados a essa causa. Temos a Polícia Metropolitana de Tóquio, que veio ajudar. Grande parte dos policiais utilizavam carabinas e espingardas, grande parte dos 1.200 policiais mobilizados usavam o revólver New Nambu M60, para quem tiver dúvida de pesquisar, certo? É importante ressaltar que o radicalismo do grupo em acreditar na pureza ideológica era tanto que no mesmo ano o grupo passou por um expurgo, executando 12 membros em sessões de espancamento e tortura, né? Em 19 de fevereiro de 1972, os 5 militantes que sobraram, né, invadiram um chalé na montanha, onde tomaram como refém a esposa do gerente, nome de Takamoto Yasuko. O chalé tinha característica de fortaleza, para quem quiser pesquisar, é só jogar no Google aí. Ele era uma região gelada, né, onde o andar térreo possuía uma planta baixa, o que se semelhava muito a um labirinto. E para quem conhece um pouquinho dessa característica de infraestrutura um pouquinho mais arcaica japonesa, repara que as escadas são extremamente apertadas e é fácil de um agressor no andar superior, por causa de ser estreita a escada, é muito fácil para um agressor conseguir montar um perímetro defensivo, manter a posição e combater qualquer um que seja no andar de baixo. As janelas eram pesadas, né, de acordo com a característica de engenharia local e pelo fato de estar numa área gelada. E além disso, elas foram bloqueadas com futons, né, que é aquela espécie de colchão que os japoneses usam, inclusive até hoje. E a polícia se posiciona, eles tentam fazer a negociação com altos-falantes. Para quem pesquisar essas fotos na internet, vocês vão ver muito posicionamento longe da casa, por conta de estresse elevado dos causadores do evento crítico, né? Posicionamento que os policiais colocaram escudos, fazendo uma barreira de vários escudos e uma cadeirinhas para ficar sentados e posicionando, né? E assim, em 25 de fevereiro a polícia se prepara para uma invasão, usando um guindaste com bola de demolição e um veículo blindado com ferramentas como escadas, martelos, motosserras. O marido da refém participou da negociação, ele implora pela libertação, mas é negado, ignorado pelos próprios causadores. No dia 27, a polícia começa a utilizar uma máquina lançadora de bolas de beisebol para atirar pedras no chalé, né? Uma função de inquietação dos sequestradores, né, dos causadores do evento crítico, tirando pedras incessantemente, causando um certo estresse, uma inquietação para impedir que eles durmam e se sintam confortáveis com a presença policial ali. No dia 28, às 8 horas da manhã, a polícia se posiciona e às 9 o ultimato é dado ao grupo e ignorado. Às 10 horas, o guindaste inicia a demolição. Lá pelo meio-dia, os policiais tomam os 2 andares inferiores, isolando radicais e o refém no terceiro andar. O avanço é difícil, a medida foi utilizada como eu vou comentar mais adiante. A polícia usa jatos da água de alta pressão para abrir buracos nas paredes e encharcar os militantes com água gelada, né, causando estresse, pouquinho em pouquinho avançando. Os radicais resistem com tiros e bombas caseiras constantemente. 2 policiais de nome Shigemitsu Takami, de 42 anos, e Hisataka Ushida, de 47,
foram mortos a tiros, vitimizados na operação, e outros 15 policiais ficaram feridos. Um civil curiosão que conseguiu invadir o local, passar pela barreira policial, foi baleado e morto pelos guerrilheiros. Até hoje há controvérsia sobre o posicionamento dele, se foi uma questão de ele realmente ter invadido, ou uma questão de erro policial em ter feito o perímetro de maneira errônea. Isso é uma questão a ser debatida, né? A polícia respondia com tiros às agressões, porém de supressão, pois o foco da operação em si era capturar os radicais com vida. Quando anoiteceu, a polícia conseguiu abrir e quebrar as barreiras do último andar e prender um dos irmãos Catou. Outros 4 militantes tentaram se esconder embaixo de futons e não quiseram se render. Nesse momento, um guerreiro chamado Bandô atirou contra o policial Masahiro Endo, que acertou seu olho. Ele sobreviveu, mas perdeu a visão. Finalmente, às 18h15, depois de cerca de 280 horas de cerco, os 4 causadores foram capturados e a refém Yasuko Muta foi liberta. Ela estava com frio, em estado quase de hipotermia, mas não havia ferimentos. Mais tarde ela contou à polícia que ela não foi maltratada, apesar de ter ficado amarrada a uma cama durante a maior parte do cerco. O episódio, por si só, chocou o país e marcou um fim simbólico da era de movimentos radicais de esquerda no Japão. A ampla cobertura da mídia transformou o incidente em um marco histórico na televisão japonesa. Após o caso, a repressão a grupos extremistas se intensificou ainda mais. E apesar do uso de gás lacrimogêneo, bola de demolição e jato de águas pressurizadas, toda a ação foi lenta e perigosa para o refém e para os policiais. O que eu ia chegar é basicamente nisso aqui. Quando a gente fala de certos grupos, certas questões históricas no mundo, a gente fala de um conhecimento prévio, de técnicas prévias, isso para tudo, né? O Homo sapiens ele costuma ser muito parecido em várias coisas que ele faz, em muitos aspectos da vida, né? Se você usa, vamos falar, as primeiras pessoas que começaram a fazer forja com ferro, eles começaram utilizando experimentos a partir do que eles sabiam da forja de bronze, né? A gente tem a era do bronze, quando a gente fala de história. E grande parte do que foi utilizado no cerco foi tratado como mais uma questão de controle dos civis do que um gerenciamento de crise pautado em resgate de refém, né? A gente está falando de 1972, onde certas coisas não foram amplamente estudadas ainda, né? Lembra que eu comentei, né, em 1943 o resgate de Mussolini na Operação Carvalho, um episódio anterior do podcast para quem acompanha. E ainda assim foi uma operação militar de forças armadas, né, de planadoristas para usarem, né? Mas quando a gente fala de ações policiais, lembrando que a primeira SWAT a ser existida no mundo foi a de Los Angeles em 1967, né? 67, é. E há controvérsias em cima disso, né? A própria SWT, que é do xerifado de Los Angeles, aclama que foi criada antes, em 1965, né? E mesmo assim foi pautado, esses dois grupos começaram a criar know-how em cima de distúrbios civis, né? Utilizando gás lacrimogêneo, escudos, equipamentos muito pautados com o uso de controle de distúrbios civis, né? A gente tem, por exemplo, os White Riots que teve em Los Angeles como um grande exemplo disso, surgiu a necessidade de criar outros grupos. E assim, esse evento que eu estou trazendo para vocês serviu de embrião para criar o SAT, que seria o Special Assault Team, criado em 77 depois disso. Mas quem que foi o grupo primordial a ser usado foram os Kidotai, que tiveram presença especialmente marcante nesse episódio. Eram os policiais de tropa de choque da Polícia Metropolitana de Tóquio. Houve participação de grupos de
policiais de trânsito, né? Mas foram mais questão de marcar o cerco, né? Posteriormente, em 77, criou-se o SAT, né? Seria tipo uma SWAT japonesa. Para quem quiser procurar mais sobre o assunto, a gente tem 2 filmes, né? O United Red Army de 2007 e The Choice of Hercules de 2016. Ambos são produções japonesas, mas muito provavelmente você consegue encontrar legendado. É difícil de achar, mas não é impossível. Para você que me acompanhou até aqui, um grande abraço. Se cuidem, levem em consideração a saidinha dos presos, por favor.